Palavra do dia 43. Isaías capítulo 60, verso 17, diz assim: Em vez de bronze, eu lhe darei ouro, em vez de ferro, prata, em vez de madeira, eu lhe darei bronze, e em vez de pedras, ferro. Sonhar é presente de Deus. Aquele que sonha consegue crer e ver o que outros não conseguem ver nem crer. Aquele que sonha vê antes, aquele que sonha vê além. Por isso, quando nós encontramos na própria Bíblia pessoas que aprenderam a sonhar em Deus, pessoas que aprenderam a receber sonhos do coração de Deus, nós descobrimos que esse é um grande segredo para a vida vitoriosa. Alguém já disse que só existem dois tipos de pessoas no mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas sabem para onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá. José foi um menino que aprendeu com o sonho e, pelo seu próprio sonho, enxergou um futuro distante. Para aqueles que conhecem a história de José, sabem que ele, ainda adolescente, teve um sonho que desvendava algo que aconteceria num futuro bem distante ainda. Deus o levantaria como líder e abaixo dele estariam seu pai, sua mãe e seus irmãos. Num primeiro momento ele não soube como lidar com aquele sonho, mas o fato é que, a partir do momento em que ele se apropriou do sonho, tomou como verdade, aquilo não mais o abandonou, a ponto de, mesmo traído pelos seus irmãos, continuar crendo em sonhos. Aliás, foram seus irmãos que o chamaram de sonhador. Quando José é vendido pelos irmãos como escravo e vai parar na casa de Potifar, ali ele é abençoado, mas também foi traído e, a partir dali, lançado numa prisão. Na prisão, ainda crendo em sonhos, interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do rei que estavam presos. A partir da interpretação do sonho do próprio rei, José então vê cumprido aquele seu próprio sonho, porque ele sonhou um sonho de Deus. Abraão é um exemplo bíblico também, porque Hebreus capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé, diz que Abraão viu a promessa de longe. Abraão creu, saiu da sua terra sem saber para onde ia. No entanto, a Escritura nos diz que Abraão viu de longe o cumprimento de tudo aquilo que Deus estava falando para ele. Ele creu sem ver ali, mas enxergava à distância. Abraão sonhava os sonhos de Deus. Moisés foi outro que, identificado em Hebreus capítulo 11, também vivenciou uma experiência de fé, porque no texto bíblico de Hebreus 11 diz que Moisés considerou as riquezas de Deus maiores que as riquezas do Egito, porque ele via o galardão. Ora, quando nós lemos a história registrada de Moisés, talvez não nos pareça que Moisés tenha tido essa visão. No entanto, Deus se encarrega de inspirar o autor de Hebreus para considerar, para que nós saibamos que Moisés foi movido por um sonho maior do que simplesmente tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Ele via o galardão, ele via o resultado final, ele via o cumprimento de algo maior que tinha nascido no coração de Deus. Os sonhadores veem o invisível. Os sonhadores são aqueles que saltam o intransponível. Os sonhadores são aqueles que veem se realizar o impossível. Por isso, nós somos chamados a sermos sonhadores, a sonharmos os sonhos de Deus. Quando você aprende a ter tempo com Deus, a gastar tempo na presença de Deus, descobre que Deus começa a revelar os segredos do seu coração. Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, as pérolas de grande valor que estão escondidas no seu coração, Deus começa a revelar
há aqueles que se comprazem em estar com Ele. E quando começamos a encontrar o coração de Deus, descobrimos que Deus planta em nós sonhos, sonhos que são dele, planos, projetos, metas, alvos que são dele. Mas quando vivemos isso nele, descobrimos que não há prazer maior do que viver os sonhos de Deus. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.